Olá pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Eu sou Gevandro Barros e esse é o videocast Lean Construction e Excelência Operacional. Nesse videocast de hoje eu gostaria de falar para você sobre os principais desafios da gestão, né, como um todo aí, em projetos de Lean Construction. A gente sabe que esse é um tema muito importante, né? Saber gerir processos e cuidar desses desafios, além das próprias oportunidades que os projetos vão nos trazer e também dos desafios do próprio Lean em si, são muito importantes. É um tema que eu discuto com os grupos de formação que eu tenho atualmente. Em todos os projetos que eu passo, existe um momento muito peculiar, vamos chamar assim, que é o fato da gente tratar do assunto gestão de maneira cada vez mais profunda, né? As construtoras estão investindo cada vez mais em saber não só quem colocar, mas quando fazer o que, onde, de que forma, porque ser assertivo quanto mais cedo possível em um projeto, né, de uma extensão maior, que é um projeto de Lean Construction ou de excelência operacional, pensando na empresa como um todo, além do próprio investimento em si, é algo de grande importância para o resultado, tanto do projeto quanto do negócio. Então, é sobre esse assunto que eu vou falar nesse vídeo. Roda a vinheta e eu já volto para a gente falar sobre esse assunto aí. Bora lá! Então vamos lá, pessoal, direto ao ponto. O tema gestão com certeza é um tema muito importante, não só para a gente poder saber quem é que vai gerir, como vai ser gerido o projeto em si, a obra, se for uma obra, enfim, mas também a gestão num aspecto global sobre aquilo que o Lean Construction necessita para poder funcionar na prática lá e tudo aquilo que envolve ele, né? Eu separei aqui 6 temas, né? Poderiam ser mais, mas eu separei aqui 6 temas. Um deles ele se subdivide, eu vou explicar daqui a pouquinho qual é, e que eu acho que são, não talvez os mais importantes ou os menos importantes, mas que são temas principais na minha visão atualmente, olhando os projetos que eu já passei, a forma como as empresas aqui no Brasil tocam os seus projetos, o formato das empresas enxergarem algumas coisas, inclusive no sentido de saber e colocar o investimento correto para saber exatamente quando começar um projeto, em qual negócio, em qual obra, em qual projeto em si. Tem empresas que já estão discutindo, inclusive, de começar o projeto pelo administrativo e não na produção, e fazendo testes nesse sentido. Enfim, existem dezenas de possíveis abordagens aí e a gente está aprendendo o tempo inteiro e aperfeiçoando, né? Estamos em melhoria contínua. Esses temas de gestão, né? A primeira coisa que eu pensei ao refletir sobre fazer esse vídeo ou não foi porque, primeiro, além da importância do tema gestão, né, ser relevante para aquele projeto onde o Lean vai estar, ele também é importante para a organização. Segundo, porque existem diversas pessoas que querem entender como líderes, como gestores, o que eles vão fazer, como vão fazer, o 5W2H aí do Lean dentro da sua obra ou do seu projeto. E 3, a empresa precisa colocar o gestor certo e investir da forma correta para que o Lean pelo menos comece certo e vá sendo direcionado da maneira mais adequada possível. Logicamente, toda obra vai ter pontos positivos, negativos, uma obra a gente vai acertar mais e outras menos, enfim, vão ter resultados, né? Até porque obra tem início, meio e fim, não é igual uma indústria ou um hospital ou algo que está fisicamente lá, onde a gente tem condição de constantemente, durante anos, exercitar algo até atingir uma estabilização maior. Enfim, a construção tem essas pequenas, grandes peculiaridades. Mas o primeiro tema que eu gostaria de falar, que é um desafio para a gestão aqui, eu vou falar agora da gestão maior da empresa, é o que eu chamo hoje de estratégia de operações. Por que esse é um dos grandes desafios e eu coloquei ele em primeiro lugar? Porque hoje em dia, e a gente já vem exercitando isso, né, de um tempo para cá, ter dentro da empresa um núcleo já é difícil, né, se formar. Quanto menor a empresa
menos mão de obra ela vai ter especializada, mais as pessoas vão ter que fazer tarefas diferentes, enfim, eu não vou ter o número de recursos que uma grande tem. Mas mesmo numa média para uma grande, o que a gente tem visto, que eu tenho visto também, é que as empresas estão fazendo um movimento, né, para que a estratégia do modelo do negócio maior que é a empresa consiga ser desdobrada e a gente consiga não só entender a obra como um negócio, e aí tem várias peculiaridades que é o que a gente trata na metodologia e estratégia de operações, mas gerir a estratégia da operação do início ao fim da obra para focar nos resultados que aquele projeto, não só uma obra, pode ser um projeto como um todo, e a gente utiliza aí metodologias e ferramentas do Lean Construction nesses projetos, né, e do Lean, né, normal aí, Lean System, vamos chamar assim, também. E aí, pensando no negócio, né, para que a gente consiga desdobrar da corporação, da organização, da empresa, algo que aquele projeto vai tocar ao longo do tempo e que tem início, meio e fim, e que a gente consiga os resultados, eu preciso fazer esse desdobramento, primeiro, da maneira correta, com o time correto, e tem que estar redondo essa passagem, né, de bastão, leitura, desdobramento, processos, enfim, para que isso flua, para que as interfaces sejam feitas, porque a gente sabe que tem o lado do administrativo, às vezes o projeto é em outro lugar, não é na mesma cidade, e tem essas peculiaridades das distâncias, da logística e uma série de outras coisas que vocês que são da construção entendem melhor que eu. E aí, essa estratégia da operação, ela é um desafio para a gestão muito grande, porque além de saber desenvolver uma estratégia da forma correta, que nem toda obra a estratégia é igual, os fundamentos são muito próximos ou bem parecidos, mas cada obra tem uma estratégia diferente, porque os números são diferentes, os resultados são diferentes, a localização, enfim. Cada negócio, cada operação, que eu chamo, né, cada projeto, eu chamo de operação, tem as suas particularidades. E tendo as suas particularidades, ele vai requerer estratégias diferentes. Para um projeto a logística é mais complicada, para outro projeto são pessoas, para outro projeto são os dois, para outro projeto é a parte financeira, enfim, né, cada projeto tem aí uma certa dificuldade. E aí o gestor vai ter que entender dessa estratégia para que ele consiga fazer uma gestão correta, liderando o seu time da forma adequada, do início ao fim, e que lá no final tenha o resultado que o negócio aqui em cima está esperando, tanto dele como gestor, quanto do próprio negócio. Esse é um desafio muito grande para o gestor do contrato. Pode ser o diretor, pode ser o gerente do contrato, gerente da obra, enfim, aquela pessoa que vai liderar e que vai ser o responsável pelo time, pelo número, para entregar para a corporação aquele resultado, aquele número que foi colocado como desafio ali dentro daquele projeto, seja ele e principalmente, né, o número financeiro. Esse é o primeiro. Segundo, a gestão da mudança, né? Eu estou olhando aqui uma colinha dos meus 6 temas aí. A gestão da mudança, ela é importante por quê? Porque toda obra, não que eu vá começar literalmente de novo. Para quem está começando com Lean do zero, sim, as primeiras obras é um começar novamente do zero. E aí, porque a gente não tem as coisas implementadas, não tem um modelo de produção, um modelo de excelência ainda para a empresa, e nem as ferramentas e metodologias da forma padronizada ainda, você vai ter que fazer uma meia dúzia de 10 obras aí para que com o tempo você consiga chegar num patamar de padronização e a partir daí os seus processos consigam estar mais estabilizados, a empresa tenha resultados, seu time de Lean Construction esteja formado, os gestores, as pessoas entendendo o que está sendo feito, as novas metodologias e ferramentas estejam mudando e trazendo resultados, mas as pessoas vão ter que se preparar para essa mudança desde o início. E essa gestão da mudança, ela não é fácil, porque tem muita gente que está aí na construção, independente do nível hierárquico da sua empresa, de você que está me vendo ou ouvindo, há muitos anos, né? E essas pessoas que estão há muitos anos têm crenças, têm vícios, têm uma série de coisas que elas trazem consigo e que trabalharam a vida inteira talvez de uma certa forma, e mudar do A para o B nem sempre é tão simples assim. E elas vão ter que lidar com isso porque o Lean traz essa mudança consigo, né? Já é uma condição sine qua non atuar em mudanças, ou seja, o Lean já traz consigo a eliminação dos desperdícios e as melhorias dos processos. Se ele está ali para melhorar, eu vou passar do estado A para um B, é sinal de que eu já tenho que mudar. Algumas dessas mudanças vão ser maiores, outras menores.
E esse líder, que é o gestor que eu falei, por isso que o tema é gestão, ele vai ter que estar preparado para implementar essas mudanças físicas de processos, com as metodologias e ferramentas que ele tiver à mão, e também liderar as pessoas e fazer com que a mudança daquilo que é físico, daquilo que o processo vai gerar e que o Lean vai apoiar, não traga dificuldades tão grandes para as pessoas que as pessoas causem nas pessoas uma repulsa pelo Lean, né? Ou por aquilo que elas estão fazendo para atingir aquele resultado, seja vindo do Lean ou não, né? Poderia ser outra coisa, poderia ser alguma melhoria em si, ou Six Sigma, ou uma implementação de um sistema de TI, como acontece muitas vezes em muitas empresas, enfim, né? Passar de um momento para outro, ou de uma situação A para uma B, através de uma mudança, de uma metodologia, uma ferramenta, utilizar aquilo a partir de um certo momento é desafiador. E essa gestão de mudança vai ter que ser feita, né? Eu procuro, dentro das minhas mentorias, uma fase lá dentro do Lean Project Design, tratar desse assunto, né? E através de mentoria mesmo, não é consultoria, que é bastante diferente. Através da mentoria consultiva eu procuro pegar os líderes e fazer um trabalho de gestão de mudanças, e aí eu tenho lá um material que a gente faz uma avaliação e trabalha esses pontos junto com o time dele, tanto para a gente avaliar se a gente está na posição correta, se eles estão entendendo o que está sendo feito, se nós estamos indo na direção, fazendo aquilo e que eles acreditam que aquela direção vai trazer resultado, e tudo aquilo que tem que estar em volta da mudança para fazer a mudança acontecer. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto que eu coloquei aqui são a gestão das metodologias e ferramentas que vão ser aplicadas. Isso eu também trato dentro da metodologia de Lean Project Design, ou seja, eu faço um desenho com a empresa e com aquelas pessoas daquele projeto onde a gente vai atuar, do que vai ter que ser feito de Lean naquela obra que veio da empresa, né? Por isso que eu começo lá na empresa, para que esse desdobramento saia da forma correta. Quando vai ser feito, como vai ser feito, quem vai fazer, que qualificação eu preciso, qual vai ser o passo a passo, para que as pessoas entendam desde o início, antes da obra começar, aquilo que vai ser feito durante a obra até o final. E o que se espera dessas metodologias e ferramentas? Porque metodologia é um passo a passo, né? E um passo a passo, muitas vezes, por mais bem escrito que ele esteja, padronizado, que é o que o meu trabalho é levar isso para os meus clientes, mas a gente tem que fazer adaptações, né? Obras são diferentes, pessoas são diferentes, empresas são diferentes, culturas diferentes, modos de pensar diferentes. Então a gente mantém uma mesma linha de trabalho e faz os devidos ajustes. Essa gestão desses ajustes, da forma como vai ser, do ritmo que a obra vai ter, do tempo que as pessoas vão ter disponíveis, não para mim, né? Eu sempre falo, as pessoas, quando a gente está atuando num projeto, não, Gevandro, eu já vou conseguir tempo para você, gente. Não é para o consultor ou para o mentor ou para quem quer que seja um terceiro, né? É para eles mesmos ou para vocês mesmos. Tudo aquilo que a gente está fazendo, logicamente que é para a obra, para o resultado da obra. E então é para nós mesmos, é para nós que estamos aí na obra, porque o resultado é o que a gente gostaria que acontecesse lá no final, que a gente alcançasse tudo aquilo que foi planejado lá atrás. Então, esse desafio de gerir qual metodologia fazer, em que momento e que ferramenta usar dentro da metodologia para ter o resultado que aquela obra em particular, aquela operação necessita, para ter o resultado que a empresa lá está projetando ou está pretendendo, até para ver se é viável isso, é um desafio bastante grande. E o gestor tem que, além de entender um pouco já antes, né, daquilo que vai ser feito, mesmo que ele não seja ainda um expert em Lean Construction, vamos chamar assim, mas ele vai ter que ter uma boa noção do que vai ser feito e acreditar que, mesmo desconhecendo, aquele passo a passo possa levá-lo, né, na melhor direção possível daquele resultado que a empresa colocou para ele como gestor do contrato ou da operação. Esse é um ponto a se refletir, né? Porque quando você parte de algo desde o início que você não conhece aquilo que vai sair lá, até porque se é uma empresa que está começando o Lean, ela desconhece mesmo, né? E é algo completamente novo, aí fica mais difícil ainda. Mas a crença de que os resultados são bons, na minha experiência, são boas, né? Porque o Lean está aí dando resultado em empresas pequenas, médias, grandes, gigantes, e funciona. A gente sabe que é a filosofia de gestão que mais tem dado resultado em qualquer área, né? E na construção não poderia ser diferente. Então, esse desafio, para ser vencido, precisa ser entendido desde o início
dimensionado, treinado, conversado, acordado e reabastecido ou muito bem gerido ao longo do projeto para que não cause surpresas negativas e o arranque, né, desde o momento do ramp-up da obra até o final, né, nesse fade-out lá, as coisas estejam dentro do previsto. Esse é o terceiro ponto que eu queria falar. O quarto ponto, eu vou subdividi-lo em outros. Eu chamei aqui de gestão por processos. Por que eu vou subdividi-lo? Porque justamente a gente tem processos dentro de uma operação que são muito importantes. E eu, para não destacar todos aqui, eu vou destacar 3. Na verdade, eu vou destacar 4, tá? Eu vou destacar 4 processos que eu acho que são desafiadores, muito desafiadores, e que, a depender do contrato, de novo, não que os outros processos de uma empresa não sejam importantes, tá? Quem não tiver nesses 4 que eu estou falando aqui, não vai achar que isso não seja importante, mas o desafio que esses 4 processos envolvem, a depender do tipo de obra, do resultado que a empresa aqui em cima quer e de tudo aquilo que está envolto ali, um pouco o buraco é mais embaixo, que é onde realmente o Lean precisa entrar pesado e atuar de maneira para que esses resultados sejam bem apoiados por esses processos. O primeiro é a produção, né, que é onde agrega valor. O segundo é a logística. Então, a gestão da produção e logística, esses 2 processos, é algo de grande importância, né? O gestor do contrato, o diretor do contrato tem que ter essa noção do que vai ser feito. Isso a gente trata lá na estratégia de operações, desenhando os primeiros cenários para o cara conhecer desde o início quais são os potenciais e efetivamente saber quais são os cenários possíveis de se atingir aquele resultado, para depois falar do Lean, para depois fazer a estratégia de produção e logística, que é um nível detalhado mais abaixo. Então, 2 processos, produção e logística. O terceiro, a parte financeira, né, o processo financeiro, de se gerir com a informação correta, atualizada, certinha, a curva financeira, independente do indicador que a sua empresa utilize ali, seja a EVA, seja a margem, seja o que for, para que você coordene os custos, as receitas, as despesas e tudo aquilo que o seu negócio, né, por isso que eu entendo a obra ou a operação como negócio, o seu negócio vai dar lá no início. A gente projeta aquela curva lá na estratégia de operação e procura levá-la até o final, analisando os resultados e vendo aquilo que a gente realmente alcançou de resultado. Aquela curva, além da curva físico-financeira, a gente faz umas outras curvas aí que são importantes. E o quarto é o contratual. Por que o contratual? A depender do projeto e do tipo de obra, né, do tamanho de tipo de obra, o contrato vai reger cláusulas desde o início, né, e que se a gente não amarrou lá atrás, de participação dos stakeholders, principalmente no pool planning lá atrás, e uma série de outras coisas, aí não é mais assunto aqui para esse vídeo, é assunto para outro vídeo. Se a gente não amarrou lá atrás coisas que são importantíssimas para esse cumprimento contratual de todos os stakeholders que estão envolvidos no projeto, a gente vai passar perrengue mais para frente. E aí, essa dificuldade de administrar o contrato ou os stakeholders e tudo aquilo que está envolvido com eles em função de um contrato mal amarrado é grande. Eu já vi empresas passando perrengues por conta disso, porque lá atrás não se pensou em A, B, C, D e teve que engolir sapo ao longo da obra por uma série de coisas. Então, repetindo, produção, logística, financeira e contratual. E assim, logicamente, poderia falar de outros processos aqui, mas eu acredito que esses têm que estar muito bem pensados, muito bem estruturados para que a coisa funcione da maneira correta e o contratual, como tem termos jurídicos e uma série de coisas que a gente tem que, inclusive, colocar o Lean lá dentro, um monte de parâmetro, e aí existem diversas discussões, tem gente que faz questão de colocar como um adendo ao contrato e construindo isso à medida que a gente vai criando os cenários da obra. Já vi isso não funcionar muito bem na prática, enfim, tem diversas maneiras aí de fazer a coisa acontecer, mas eu acho que essa gestão por processos, principalmente desses 4, além dos outros normais que uma obra tenha e um negócio tenha, né, um projeto aí, é bastante importante. O quinto ponto que eu gostaria de colocar é a gestão do conhecimento. É um desafio enorme. Por quê? Porque se a empresa não tiver desenhada desde o início a forma que vai gerir o conhecimento que vai ficar para ela, seja de um consultor, de um mentor, de alguém que
até mesmo interno, dos consultores internos que estão aprendendo a implementar o Lean. E o que ela quer, né, no guarda-chuva maior? Que aquelas operações que são os projetos entreguem de conhecimento e como é que ela vai formatar isso para gerar o modelo de excelência dela, ou de Lean Construction, chame como você quiser, demora-se muito, se ela já não sabe lá desde o início, e a gente fica amarrado à experimentação. E aí, até juntar as peças do xadrez ou do quebra-cabeça mais lá na frente, pode se demorar muito, perde-se muito tempo com isso, e a gente acaba não tendo resultado para o próximo projeto. Lembrando que, de novo, obra não é igual à indústria. A indústria está lá, se eu tiver que implementar o Lean em X estações para melhorar, eu vou fazer isso, ou no processo administrativo as pessoas entram e saem. Atualmente nem tanto assim, mas, né, existe a empresa como um todo, fisicamente no local, os processos funcionam com o tempo naquele momento ali. A obra não, eu vou começar, tenho início, meio e fim da obra e vou para outra, ou seja, eu vou entrar num ciclo, por isso que eu chamo de ciclo da excelência, né? Gestão por processos, pool planning, programação do TACT, controle da rotina, porque esse ciclo vai ter que entrar junto com o ciclo de cada obra. E pode ser que esse ciclo seja diferente para cada obra. E acompanhando esse ciclo, tem os outros processos e as outras metodologias que eu tenho que levar de Lean para fazer esse ciclo, que é o principal da obra, funcionar. Mas para que esse ciclo tanto dê resultado quanto deixe para a empresa conhecimentos o suficiente para ela padronizar no tempo o sistema de produção e o modelo de excelência dela, que é o corporativo, eu preciso amarrar isso desde o início. O que eu vou escrever, o que eu não vou, o que eu quero do workshop, o que eu quero das pessoas, como é que eu vou treinar, o que eu vou retirar de resultado de cada uma das fases que vai ficar para a empresa para eu usar, inclusive, para as próximas obras, em termos de redução de custo, de aprendizado, de lessons learned, enfim, diversas coisas. Cada empresa tem aí uma sistemática e, para ela, né, a sua importância do que analisar. Então, gestão de conhecimento é algo de extrema importância. E, por último, o que é, na minha opinião, o mais difícil e o mais ousado aí por parte dos gestores, que é a gestão das pessoas, né? Que poderia estar dentro de processo, mas eu fiz questão de separá-lo lá. Porque aqui a gente tem a questão de ter funções corretas, experiências certas para aquele tipo de operação, o perfil adequado para puxar cada atividade, e aqui eu estou falando de Lean, tá? Não da obra em si, a obra, obviamente, é a empresa que tem que saber, mas o viés do título desse videocast é por conta do Lean. Então, em se tratando do Lean Construction, né, quem é que vai puxar, com que experiência, quais as funções vão fazer o quê? Tenho, por exemplo, na empresa uma função de gestor de restrições ou não, quero ter, não vou ter, o que significa não ter, quem vai fazer as funções do que com relação ao tempo para cada uma das metodologias. Isso é muito importante, né? Porque depois o gestor vai ter que gerir essas pessoas, transformando algo, trazendo algo para a obra, mas, de novo, dando o resultado lá na ponta. Por mais que eu me preocupe com todas essas gestões e com N outros tipos de gestão aqui, se o resultado não sair lá na ponta, próximo daquele, ou melhor que aquele que foi projetado lá atrás, que saiu aí do corporativo, muito provavelmente a gente vai ser visto como talvez ineficiente, aí o Lean não deu resultado, enfim. As questões vão, né, a gente vai chegar numa certa conclusão, e é muito difícil uma empresa ver essa implementação apenas como investimento durante 1-2 anos, né? Obviamente toda empresa está lá para ter resultado, e o Lean dá resultado, e muito resultado, obviamente, mas acontece, né, cases aí de meio que empatar, de não dar resultado nenhum, ou de atingir um nível de pioria contínua eu nunca vi, mas existem casos onde algumas coisas que são feitas, a depender de como é feito, de quem puxa o quê, causam um certo transtorno, aí tem um retrabalho. Então a gente tem que analisar quem vão ser as pessoas, com qual experiência, com qual função, como é que eu vou treinar e como é que eu vou gerir essas pessoas do Lean, né? De novo, eu estou falando sobre o Lean, tanto os gestores, quanto o time de consultores internos, quanto as pessoas que vão lidar com o Lean ao longo da obra. Porque se eu só pensar que eu tenho que fazer o workshop naquele modelo de Lean tradicional e começar a partir dos workshops, querer qualificar as pessoas, cara, esse é um modelo antigo, né? A transformação que o Lean Construction já vem nesses últimos pelo menos 10 anos
nos deu o aprendizado, vamos dizer assim, e a conclusão de que fazer Lean da forma como a gente faz na indústria, ou fazia na indústria, na construção, simplesmente com workshops Kaizen, começando, treinando as pessoas de pouco em pouco, é muito pouco porque uma obra que tem início, meio e fim, precisa dar resultado rápido, precisa. Então eu preciso ser muito eficiente lá atrás para ter um ramp-up muito rápido e ter o resultado que eu quero mais rápido. Para isso eu preciso fazer ações práticas e eficientes muito mais cedo. E aí o treinamento de pessoas, envolvimento dos líderes e discussão de quem é que vai fazer o quê. E principalmente, anotei aqui como cola, perfil comportamental. A análise do perfil comportamental dos líderes, né, dos gestores da obra para aquele projeto, dos consultores internos, de algumas pessoas que vão participar, que são chaves para aquele resultado acontecer, é muito importante. Vá por mim, porque estou passando por isso nesse momento com alguns clientes e a gente vê que é muito assertivo fazer dessa forma, colocando, sabendo que a gente está colocando, logicamente, 100% de acerto ninguém vai ter, mas sabendo que a gente está colocando pessoas que têm o perfil para aquilo, não só que querem, porque às vezes muita gente quer participar de projetos de Lean, que é interessante, é uma nova, né, uma filosofia e tal, e vamos aprender, não sei o quê, mas nem todo mundo tem o perfil comportamental para aquela função, para aquela atividade. Isso é possível ser descoberto, ser trabalhado e ser aprendido, tá ok? Então, esses foram 6 temas de gestão que eu achei que são muito importantes. De novo, poderia ter falado de vários, mas eu acho que resume aí o que hoje eu estou passando com alguns clientes e o que eu trago, né, de experiência aí, que eu acho que são de desafios para um gestor lidar ao longo da implementação de um projeto. Deu para ver que não é pouca coisa, principalmente para aquelas pessoas que estão começando, mas uma coisa de cada vez, né, gente? Ninguém vai tratar desses 6 assuntos já na primeira obra e resolver tudo certinho e aprender a fazer. Não, o Lean é algo para a vida, né? E aí, quando a gente se dispõe, né, em entrar numa jornada já sabendo que ela é de longo prazo e tendo na mentalidade que esse aprendizado, essa melhoria é contínua, tudo isso aqui fica teoricamente um pouco mais fácil e na prática a gente tem momentos de fazer o quê? Que é isso que eu tenho apoiado aí, estabelecer junto com os clientes os momentos certos é uma das coisas que a experiência acaba ajudando, né? Pelo fato de a gente já ter passado em alguns projetos, a gente consegue colaborar com o cliente, ajudando a refletir sobre aquilo que é feito em cada um dos momentos e isso, graças a Deus, tem dado resultado. Pessoal, fico por aqui, espero que vocês tenham gostado demais desse videocast. De novo, o vídeo vai para o YouTube, o áudio, né, como formato de podcast, vai para as plataformas digitais, Spotify, iTunes, Google Podcast e uma série de outras plataformas para você ouvir, caso você queira também no seu tempo livre aí, tá bom? Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aí, dê uma força. Assistindo até o final é legal, mas principalmente o YouTube considera a interação, o seu joinha, perguntas, né? Interagir com o vídeo, assistir o vídeo até o final é para nós, geradores de conteúdo, muito importante. Além da sua inscrição para você receber automaticamente aí uma notificação, clicando no sininho, sempre que eu colocar um vídeo aqui você recebe aí. Grande abraço e até o próximo. Tchau, tchau.